Meus caros irmãos e irmãs, a minha saudação fraterna de paz e alegria no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Caros irmãos e irmãs, o número de pessoas que rejeitam a Deus está cada dia maior e mais expressivo, porque antes as pessoas rejeitavam a Deus, mas era uma coisa muito pessoal. Hoje elas fazem questão de colocar isso em público, de divulgar isso. Cada vez mais nós vemos artistas, cantores, gente do teatro, gente das mídias dando entrevistas para entrevistadores igualmente ateus, dizendo que não creem em Deus e que nem precisam dessa fé. O que acontece, na maioria das vezes, é que a entrega a Deus, a fé em Deus, é confundida com renúncias, é confundida com deixar coisas por causa dele, é confundida com perder coisas e pessoas em função da glória dele. É sempre nessa dinâmica que as pessoas pensam: a adesão a Deus, eu vou perder com isso. Eu vou deixar de ter com isso, eu vou deixar de ser com isso. Então Deus seria uma máquina de reciclagem que a pessoa entra de um jeito e sai do outro, mas perdendo muito, né? Deus seria um decapitador cruel, Deus seria um apagador de emoções, alguém que nega a felicidade dos seus filhos e que os coloca num cativeiro, e coloca a tabuleta dos 10 mandamentos dia e noite para ser lidas e cumpridas como pena em um presídio que é a igreja. Quantas pessoas pensam que aderir a Deus é deixar de ser elas mesmas, e deixar de suas convicções, suas atrações pelo belo, pelas coisas boas da vida. Também o exemplo que nós temos de pessoas que se consagram a Deus, que buscam a Deus, não é dos melhores, né? Gente esquisita, gente com estereótipos, gente portando véus e cruzes gigantescas nas mãos, gente com coroa de espinhos na cabeça. Outro dia na editora Paulus eu entrei, tinha uma moça coroada de espinhos, daqui a pouco entrou uma outra. Então isso são coisas aberrantes que nada tem a ver com a fé, mas com a vaidade, com a vontade de aparecer, de ganhar brilho, de sair do anonimato. Às vezes são moças pobres que vêm das mais baixas camadas sociais e entram nessas comunidades, e a forma que elas têm de aparecer, coitadas, de serem notadas no grande grupo social, são esses crucifixos imensos na mão, essas coroas de espinhos. Depois alguém me falava de uma moça que tem um broche atravessado no peito, segurando um crucifixo atravessado no peito. Quer dizer, a eminência de uma gangrena, um problema se for diabética, o surgimento de um hematoma cancerígeno. E são exemplos tão arrasadores, tão bruscos, que realmente as pessoas não querem saber de Deus por conta disso. Gente que fica na missa de joelhos, com a cabeça no piso, como se fosse uma Meca, como se fossem muçulmanos. Os sacerdotes poderiam reclamar disso em público, os sacerdotes podiam chamar a atenção desses exageros, desses fanatismos, que não levam a nada, que daqui a 5 anos as pessoas estão no carnaval, nos blocos, né, de festa, de Fortaleza, de Fortal da Vida. Daqui a 5 anos estão mostrando fotos escandalosas. Então, a fé é equilíbrio. A fé é um ponto equilíbrio, né, entre duas realidades, o meu antes e o meu depois de Jesus. É claro que quando nós nos afeiçoamos a Cristo, nós queremos cumprir sua palavra, mas sem deixar de ser nós mesmos. É certo que a doutrina do Cristo diz que eu desapareça nele, mas sem perder minha identidade, porque onde ele vai operar se não for na minha identidade? Onde ele vai derramar suas graças se eu não tenho mais um eu?
Onde Ele vai fazer acontecer o brilho e esplendor da sua ressurreição, do seu senhorio, se eu não existo mais enquanto pessoa criada, eu me transformei num personagem fictício da espiritualidade católica? Não, nós temos que continuar sendo nós mesmos. O que nós precisamos é educar os valores, planificar as veredas internas, estruturar os desacordos com a graça, acalmar o mar bravio das nossas inclinações pecaminosas. Até nessa questão do pecado, existe um fanatismo angelical perigoso. Pessoas que vêm do mundo, que tiveram experiências sexuais as mais grotescas, hoje querem ser santas e angélicas. Não vão conseguir, até passarem por um processo de cura interior do que lhes aconteceu. Moças e rapazes que entram para esses institutos e andam o dia inteiro de mãos postas, numa ridícula postura de fingimento e hipocrisia, porque quando o povo vai embora das missas, quando o povo vai embora das adorações, eles voltam a ser quem são, e muito extenuados, e muito cansados do personagem que exerceram no altar. Melhor seria serem eles mesmos, melhor seria serem elas mesmas. Esta santidade criada, inventada, tipo feita em laboratório, não levará ninguém a nada e leva por algum tempo. Depois o eu eclode, a própria personalidade se manifesta, o próprio ser se dá a conhecer. Eu vi agora na internet uma série de fotos de ex-irmãzinhas, ex-irmãozinhos de um determinado instituto aqui de Fortaleza, de fanáticos, todos seminus, fazendo pose erótica, fazendo dancinhas eróticas, deitados uns sobre os outros. A pergunta que não quer calar: cadê a formação para a rigidez? Cadê a boa dose exagerada de Frei Pio que beberam? Cadê o fanatismo das Santas Chagas? Cadê o fanatismo da intromissão de São Miguel? Da devoção louca, desvairada à Santíssima Virgem? A mariolatria que está diante de Jesus no Santíssimo Sacramento. Cansaram, acordaram, a ficha caiu, a máscara não segura nem com cola maluca, nem com super bonder. Tinha nesse instituto de fanáticos aqui em Fortaleza, tinha um rapaz piedosíssimo, não falava com ninguém, era protegido pelas irmãs, guardado numa cúpula, tá lá de biquíni e short na praia, fazendo um gesto indecente, convidando para alguma coisa. O santo, o guardado, o blindado, colocado no ostensório, adorado pelas irmãs. Numa pose erótica de garoto de programa, coisa do tipo. E há alguns anos estava dando lições de morais, comportamento boçal. Eu já sabia que ia cair, porque a gente sabe, né? Onde falta o equilíbrio, a nave cai, a barca afunda, né? Quanto maior a altura, maior a queda. Quanto maior a altura, maior o vexame social da queda. Então hoje um grande número de pessoas estão negando a Deus porque é cômodo. Elas pensam assim: aderir a Deus, deixar o carnaval; aderir a Deus, deixar o fortal; aderir a Deus, diminuir a maquiagem; aderir a Deus, acabar com a minha lista vastíssima de candidatos ao sexo; aderir a Deus e deixar a bebida; aderir a Deus e deixar as festas e farras que viram a noite em 3 dias. E não percebem que a vida com Deus é muito mais Ele que nos chama do que nós que respondemos. Diz Santa Catarina de Sena que o convite é sempre dele. O apaixonar-se por nós parte dele. O nos querer para si parte dele. E se nós tivermos um mínimo de disponibilidade, o sim acontece. E ele vai rechear a nossa alma, ele vai engrandecer a nossa alma com as graças para corresponder, porque não é fácil corresponder ao amor de Deus, é verdade. Somos pecadores, limitados, inclinados para o mal, com uma tendência muito forte para o que é mal. Mas Ele nos dá a graça de amá-lo com simplicidade e limpidez. Ele desperta em nós virtudes até então inexistentes, porque todas as virtudes já estão em nós, mas não são percebidas.
nós já recebemos no batismo, estão como que camufladas, estão no suco da terra, mas não produzem. E de repente você se descobre um grande adorador, um grande pregador do Evangelho, um grande anunciador das belezas da igreja, um grande evangelizador, um grande promotor de evangelização social, uma inteligência invulgar para a organização de projetos que beneficiem os pobres, um desarrojo vocacional muito grande que lhe aponta o sacerdócio ou a vida religiosa como ela deve ser. Tem gente que não quer Deus porque acha que é a negação absoluta de si mesma. E, no entanto, Deus vem autenticar o nosso eu. Deus vem reafirmar a criatura que Ele criou. Deus vem colocar em evidência a imagem e semelhança de Deus que eu sou. Se Deus viesse para me anular, eu não queria saber. Se Deus viesse para me esmagar como ser humano, eu não queria saber dele. Porque se há uma coisa que é muito importante, é a nossa liberdade, é o nosso eu, o nosso existir enquanto criaturas, o nosso estar aqui como viventes. Não, meus irmãos, Deus vem engrandecer a nossa história. Deus vem dar uma motivação que a psicologia e a psiquiatria não conseguem, que a neurolinguística não consegue, que as terapias hindus não conseguem, que a regressão de almas não consegue. Deus vem colocar no ponto mais alto o ser que eu sou, porque eu sou sua imagem e semelhança, e não comporta ferrugem, não comporta envelhecimento, não comporta ostracismo. Eu sou novo, eu não sou mais o irmão Emanuel de ontem, eu sou o irmão Emanuel de hoje, porque a graça sempre evolui. O que passou ontem, passou, de bom e de ruim, passou. Já está no livro da vida. O que eu fiz de bem já está no capital de graças da minha salvação. O que eu fiz de mal, há misericórdia do Senhor. Dizia São Frei Pio: meu Deus, o meu passado, a tua misericórdia. O meu presente, o teu amor, e o meu amanhã, a tua providência. Mas tem gente que tem medo de aderir a Deus porque vão perder. E vão perder tudo. E o que acontece é o contrário. Se ganha muito mais do que se tem. Na jornada de 2011 em Madrid, o Papa Bento XVI dizia para os jovens: não tenham medo, Cristo não vai lhes tirar nada, ao contrário, lhes dará. Então você não adere a Deus porque tem medo das coisas que tem que renunciar. Mas você não pensa nas coisas que você renuncia pela pessoa amada. As coisas que você não faz por causa do maridão. As coisas que você deixou de fazer para ter a esposa, a noiva, a namorada. Nisso você não pensa, não é? Tudo que você gostava e teve que deixar de gostar para namorar esse rapaz, essa moça, para ter amizade desse homem, dessa mulher. Você não pensa nas coisas que antes, digamos assim, era o patrocínio do seu eu, e agora você teve que engavetar para poder ficar com o marido. Mas por Deus você não é capaz de uma renúncia. Isso é pecado. A homelatria, a mulherlatria, o egolatria, a sexolatria, o apegolatria. Tem pessoas que têm desespero ao pensar em perder a pessoa amada porque já é um ídolo, como fala lá na passagem de Nabucodonosor. O marido é um ídolo. Então a possibilidade de você perder esse marido é total. Porque não há equilíbrio nesse amor, existe dependência doentia. E a esposa também, namorado também, noivo, amigo, amiga. A história comprova que quanto mais você corre atrás de uma pessoa, mais ela foge de você. Quanto mais você se rende, se humilha, mais ela perde o respeito por você. Quanto mais você faz loucuras de amor pela pessoa amada, mais ela lhe acha ridícula. E admira outra pessoa que não está nem aí para ele ou para ela, e ele corre atrás daquela pessoa que o despreza, porque você é tapete que ele pisa. Sabe quando você é uma mulher casada e você é a idolatria em pessoa com o marido, a possibilidade desse homem ir embora é total, porque sufoca.
É presente demais, atenção demais, beijo demais, carinho demais, romance demais. O ser humano precisa de um ponto neutro de liberdade. Pessoas que têm pelos outros verdadeiras idolatrias. É o outrolatria, né? Vai perder. Vai perder porque a pessoa cria um nojo de você, uma repugnância, um desprezo. Acha você uma pessoa super carente, destituída de valor, de dignidade. Acha você uma pessoa mal amada, sofrida, que teve um passado triste e ele disse: eu não vou pagar esse preço. Eu não vou pagar esse preço. Eu não vou tapar buracos que a família deveria ter tapado. Eu vou procurar fulana de tal que me despreza e talvez eu tenha mais chance. Então, as pessoas têm medo de aderir a Deus só na dimensão de perder e não de ganhar. Se ganha paciência, se ganha tolerância, se ganha prudência, se ganha serenidade, se ganha ajustamento às coisas, se ganha espírito de oração, se ganha discernimento, se ganha visão das coisas, se ganha equilíbrio moral, personal, psicológico, espiritual, se ganha a experiência do amor de Deus em experiências inclusive sobrenaturais, se ganha consolações, prosperidade, satisfação interior por servir a Deus. Mas a pessoa só olha pela lente, né, da negação. A pessoa só vê na perspectiva do que eu vou perder e deixar de ser, né? Às vezes vemos na internet esses pequenos clipes de rapazes dançando, moças dançando, e a gente fica pensando: meu Deus, tudo isso vai passar, a velhice vai chegar, o cabelo vai cair, engordará, contrairá doenças, talvez possuirá doenças incuráveis. Por agora é belo, por agora é atraente, por agora é tudo muito, né, atrativo. Mas daqui a 4 ou 5 anos, essa mesma pessoa procura na internet, está uma decadência física, moral, aparente. Colocamos os nossos objetivos em vasos enferrujados. E o Senhor nos colocar os nossos objetivos em vasos de ouro. É este o sentido de buscar a Deus. Um Deus que pode me preencher, um Deus que pode me planificar, um Deus que pode dar sentido à minha vida. Um Deus que me aguarda na sua feliz eternidade. Um Deus apaixonado por mim, que me busca na pessoa do Filho, que me restaura no Espírito Santo. Um Deus que tem por mim planos de eternidade, que me quer fazer ocupar moradas eternas de glória, que me quer fazer herdar o seu reino já nessa terra. Santa Elizabeth da Trindade, uma das carmelitas mais queridas, e teve um processo de beatificação muito injusto, porque durou muitos anos. Eu nunca entendi isso, né? Certamente era algum impedimento de ordem eclesiástica. Santa Elizabeth da Trindade dizia: eu não posso temer a morte, porque passei a vida esperando por ela, passei a vida sendo doutrinada que ela existe, que me traz um galardão de glória. Ela morreu de tuberculose, né, que era a epidemia da época, que levou inclusive Santa Teresinha também. Para quem não sabe, Santa Teresinha morreu de uma epidemia de tuberculose, que levou inúmeras freiras do Carmelo de Lisieux, inclusive ela. Elizabeth da Trindade também. Então ela dizia: eu não entendo um cristão que passou a catequese inteira ouvindo falar no céu, ou que seja o céu, e na hora da morte não quer. Eu não temo a morte, porque o céu eu já vivo agora. O céu é Deus e Deus está na minha alma. Então, meus irmãos, quando a gente encontra uma pessoa rebelde a Deus, tenhamos dela misericórdia. Está fugindo de todo bem, como diz São João da Cruz. Está fugindo de todo bem, como diz Santa Catarina de Sena e Santo Agostinho. Melhor dizendo, está fugindo do sumo bem, do bem universal. O problema é que a pessoa
complica as coisas e confunde a união com Deus com práticas externas ridículas, com práticas externas abomináveis e que envergonham a igreja. Pessoas querendo mostrar que são mais santas que as outras, vai perguntar à família quem elas são, pergunta à vizinhança quem elas são, vai perguntar a quem trabalha com elas a peça boa que é. Aí quando sai de véuzinho na cabeça, crucifixo na mão para a igreja do Rosário, parece assim Santa Gema Galgani, mas é um demônio na família, né? Pergunta os primos, as primas, os tios e tias, sobrinhos e sobrinhas, quem é aquela mocinha tão santa de véu na cabeça e o crucifixo na mão? Um verdadeiro demônio. Então não caia nessa, tenha nojo dessas pessoas quando você encontrar com elas, são hipócritas, mentirosas, e a casa vai cair a qualquer momento. O cristianismo é lucidez, é comportamento sadio, é postura nobre, decente, postura normal, é que faz diferença. Mas hoje o meu tema é esse, né? As pessoas que dizem não a Deus porque temem perder alguma coisa, né? Dizia o nosso querido Dom Helder, eu conheço gente tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Nós poderíamos dizer também, parafraseando Dom Helder Câmara, eu conheço gente tão feia, tão feia, tão feia, tão feia que só tem beleza, né? Porque o Evangelho vai na contramão dessas coisas. Abençoado dia com graças, abençoada noite com graças. Um abraço e as orações de intercessão do vosso irmão Emanuel Maria, consagrado que sou, da comunidade Cristo Dominus.